Língua? Eu prefiro beijo de língua. Banho de língua. Língua. Língua pátria. Mátria. Frátria. Língua viva. Língua morta. Língua, linguinha, lingueta. Língua de sogra. Língua de gato. Língua de fogo. Ponta da língua. Linguagem. A paisagem sem a linguagem, a paisagem sem a palavra, a paisagem sem a figura. Quer dizer, sem a linguagem, a paisagem não faz sentido. Talvez sem a palavra a vida não faça sentido. Há muito tempo atrás, há mais de 4 milhões de anos, por uma circunstância oferecida pela natureza universal, aconteceu a consciência. Na luta pela sobrevivência, aprimorando seus sentidos, o ser humano aprendeu a ler os indícios do cotidiano e a interpretá-los. Milhares de séculos depois, o homem conseguiu registrar aspectos do mundo fora do seu próprio cérebro, na pedra. Há mais de 5.000 anos, os sumérios e os egípcios desenvolveram códigos que permitiam o registro da realidade. Foram os egípcios, nos anos 800 a.C., que representaram as palavras pelo som, chegando ao alfabeto. No limiar do terceiro milênio, o Brasil tem mais de 150 milhões de habitantes. 1/3 dessas pessoas não sabe combinar as letras do alfabeto português para utilização no dia a dia. Então, nós temos no país um contingente de 23 milhões de analfabetos. Mas a gente que tem um outro contingente também muito considerável dos semi-alfabetizados. Algumas pessoas que conseguem dominar até essa técnica de conseguir desenhar
uma letra e não tem a compreensão completa dessa letra. O indivíduo consegue até ler, até escrever o próprio nome, mas ele não consegue decifrar a mensagem de um livro, porque ele não consegue entender todo o sentido das palavras. A alfabetização é mais do que ler, escrever e contar. Hoje nós estamos preocupados com a leitura do mundo. Por isso ele precisa de história, por isso ele precisa de geografia, por isso ele precisa de uma língua estrangeira, hoje ele precisa de informática, ele precisa de ciências. Ele precisa decifrar esse mundo onde o avanço científico e tecnológico é acelerado. Diadema, região metropolitana de São Paulo. Aqui, o lar de um cidadão que nasceu na roça, em Pirajuí, interior do estado. Ele migrou para cá na década de 30, quando os pais perderam suas terras na crise do café. Armando Bastos, 70 anos. Já foi peão, pintor, encanador, eletricista. Hoje, aposentado como mestre de obra, seu Armando é escritor. Quando eu percebi que eu podia escrever alguma coisa, eu tinha 16 anos. Estudava? Estava na escola? Não, aí eu já não estava mais na escola, aí eu já estava trabalhando, né? Quanto tempo o senhor estudou, seu Armando? Olha, antes eu estudei numa escolinha lá na parte rural, né? Quer dizer, na roça. E depois eu vim para a cidade, aí eu estudei no grupo escolar até o 4º ano de escola. Então o senhor fez só o curso primário? Só o curso primário. E por que o senhor resolveu ser escritor? Não, eu não resolvi ser escritor. Acontece que eu gosto de escrever, né? Seu Armando é casado com Dona Zélia, com quem tem uma filha, também casada. E todos moram juntos nessa casa. Há mais de 50 anos, sua literatura se destina às pessoas com quem convive. Essas que entendem sua grafia, sua sintaxe, seu repertório linguístico, suas elucubrações. Escreve todos os dias, obsessivamente. Este é seu verdadeiro trabalho, sua atividade libertadora de autorrealização. Arte econômica, um papel e uma caneta, na medida para o imaginário fértil e produtivo. São livros, romances, historinhas de contos, textos, roteiros de filme, poemas. Desde tempo Adão, Eva. Desde o tempo de Adão e Eva, Eva adorava as flores, no jardim do amor. Não seja dengosa como a margarida. Jardim do amor, não seja dengosa. Como a margarida, seu encantador com pouca brasa, com cabelo bem penteado. O seu encantador com pouca prosa, com cabelo bem penteado. Logo cai no seu agrado. Sem demora será desprezado. Logo cai no seu agrado, sem demora será desprezada. Acaba sua ilusão. Acaba sua ilusão sufocado na paixão. Seja como a rosa. A rosa é bela, é formosa, é tão admirável. Quem me dera ser a minha namorada? Às vezes serve de gargalhada, mas de repente chega o seu príncipe encantado. Seu espinho aguçado pode tocar, mas tenha cuidado. O que é literatura? Literatura é a imitação da natureza humana através da palavra. É uma arte auditiva que se transforma em signos gráficos, a escrita, e se veicula através do livro. Isso é literatura. Seu Armando faz literatura? O seu Armando faz um tipo de literatura, sim. Ele desenvolve um tipo de literatura popular que se expressa pela tradição oral. Ela era muito comum nos tempos antigos, no período medieval, por exemplo, os jograis, os segréis, eles eram repórteres, cronistas da realidade e também vates da literatura e da arte. A literatura do seu Armando, ela tem suas raízes genealógicas lá pelo século XII, mais ou menos, na Península Ibérica. Ele pratica uma literatura como se estivesse falando. É muito raro você ter alguém que pratica um tipo de literatura oral, popular, tentar passar essa literatura para as páginas de um papel. O Armando Bastos, eu acho que ele tem essa pulsão artística de um modo ingênuo, de um modo espontâneo. Tem uma musicalidade, não tem um ritmo de prosa poética, tem um ritmo de poesia que
alguma coisa encantatória, tautológica? Né, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler romance, contos, essas coisas eu gosto, né? Eu gosto. Mas aí eu não copio nada fora, não. Eu crio. Eu faço a minha criação. Eu crio, então faço na minha imaginação, revelo, né? Revelo e crio uma personagem e ela vai viajando junto comigo e eu vou escrevendo. Tem hora que me dá a impressão que eu estou junto, assim como nós estamos conversando, né, com a minha personagem. Então, ele vai junto comigo, nós vamos falando junto. Eu acho que, para ele, a nível pessoal, isso é uma terapia, né? E para os outros, eu acho que não tem muito valor, porque é uma coisa muito redundante, é difícil de ler, dá sono, né? Mas é interessante como fenômeno, né? Como é que pode uma pessoa que não está ligada a esse mundo das letras, de forma nenhuma, até do básico, que é a alfabetização, se dedicar a um trabalho desse tipo, né? De todo dia ter essa disciplina, sentar, escrever, coisa que, mesmo para escritores, para muitos é muito difícil, né? Vide aí o Graciliano Ramos, caras que quase morriam para escrever alguma coisa, né? Não, eu acredito que para ser artista... O senhor fala artista como? Artista... Artista que eu conheço é... Como é que o senhor quer dizer o artista? O artista é aquele que cria. O senhor... Ah, sim. Claro, eu crio, sim. Que eu não tenho dificuldade nenhuma de escrever como essa história, como outras, e em qualquer momento eu posso criar uma história de qualquer coisa. Ele escreve, ele não tem muito sentido, não tem muito nexo, ele não põe a vírgula no lugar errado, põe o ponto no lugar errado, entende? Então ele não tem o domínio da linguagem, do texto, mas ele conta histórias fantásticas. Uma literatura até, a meu ver, na minha percepção, no meu gosto, ela é até muito articulada. Ele tem, por exemplo, ele tem uma estrutura lógica para a história tem um começo, tem um meio, tem um fim, coisa que está fortemente em desuso hoje. A noção de frase que ele tem é interessante, embora ele não pontue, ou não virgule, né, ou erre concordância, né, ele tem toda uma noção da estrutura da frase, é até muito organizado demais, como certos pintores primitivos. Não é porque ele não sabe português, não sabe concordância, não sabe ortografia, ele deixa de ser escritor. Porque o escritor, eu acho que todo escritor tem que ter duas qualidades. Primeiro, saber escrever. E segundo, ter o que falar. Eu acho que ele sabe escrever a maneira dele e tem o que falar a maneira dele. Ele tem um mundo dele que Machado de Assis nenhum conseguiria entrar. Machado de Assis é mais para o funcionário público, não sei o quê. E ele é uma coisa, né, do povão, do populacho mesmo. Sim, tem. Eu tenho vontade eu tenho ideia de escrever muita coisa. E quer dizer que eu tenho um grau de fazer o tipo da história que eu desejo. É uma necessidade de expressão. Eu acho que este homem comprova o quanto nós precisamos de alfabetizar as nossas gerações. O quanto é sério. Quando você percebe um homem que, não dominando forma culta de linguagem, ele consegue escrever livros, você percebe a necessidade que o indivíduo tem de ser alfabetizado, de compreender o seu mundo, de se comunicar com os outros, para poder sobreviver como cidadão. Armando escreve certo por linhas tortas. Talvez não haja no Brasil produto menos conhecido que o livro. O livro existe para dar expressão literária a valores culturais e ideológicos. Seu aspecto gráfico é o encontro da sensibilidade estética com a tecnologia disponível. Sua produção requer a disponibilidade de inúmeros produtos industriais, que podem ser importados, feitos com matéria-prima importada ou fabricados inteiramente no país. Sua venda constitui um processo comercial condicionado por fatores geográficos, econômicos, educacionais, sociais e políticos. E o todo proporciona uma excelente medida do grau de dependência ou independência do país, tanto do ponto de vista intelectual como do material.
Seu Armando, por que o senhor resolveu ser escritor? Não, eu não resolvi ser escritor. Acontece que eu gosto de escrever. Quantos livros o senhor escreveu? Uns 10 romances, que eu gostei muito de... Esse aí eu achei, é um teste que eu faço, né? Eu escrevo muitos. E quantos o senhor já publicou? Ah, nenhum. Eu não tenho possibilidade de publicar por parte financeira, né? Mas o senhor gostaria de publicar? Eu gostaria de publicar. Gostaria de publicar. Ilustríssimo senhor Tarcísio Meira. Ilustríssima senhora Tônia Carreiro. Ilustríssimo senhor Francisco Cuoco. O livro no Brasil, infelizmente, é um produto assim de última necessidade. Ilustríssima senhora Regina Duarte. Senhor Lima Duarte. Senhor Carlos Eduardo Dolabella. Toma a liberdade de vir à sua presença para expor o seguinte. O Manuel Bandeira, que seguramente figura entre os 5 maiores poetas brasileiros desse século, publicou o primeiro livro dele em edição comercial quando ele tinha 50 anos. Até os 50 anos, o pai do Manuel Bandeira pagava os livros que ele editava. Ilustríssima senhora Célia Biar, dupla Tonico e Tinoco. Tenho escrito algumas histórias e o senhor, talentoso artista, é também produtor cinematográfico. Exclusivamente de todas as histórias que tenho para enredo de cinema, vou apresentar alguns de meus argumentos, principalmente esse que quero lhe dizer: A Selva da Amazônica apresenta a sombra do passado. Não há uma tradição no Brasil de consideração pela cultura. Aqui existe uma cisão esquizofrênica. Quer dizer, são 2 países, o país econômico e o país cultural. A história é de um atleta que gostava de pescaria e caçada. Levou sua noiva. Seu romance transformou numa amarga tragédia. Meu desejo é ditar argumentos, transformar um bonito livro de romance. A única esperança é que no programa Na Porta da Esperança, eu já escrevi muitas vezes no programa Na Porta. O livro surgiu pela necessidade do homem de estar transmitindo seus conhecimentos, né? Então, na época que ele começou a desenvolver a linguagem das letras, né, o que tinha no Egito, né? Era pedra. Então, eles começaram a trabalhar em pedra, né? Na Mesopotâmia, eles tinham barro, então eles começaram a trabalhar com o barro. Na sua literatura, uma obra se destaca. Não é romance, mas um roteiro de cinema para filme de longa-metragem. Os livros, desde o começo da humanidade, teve diversos aspectos, né? O homem primeiro escreveu na pedra, depois em pergaminho, escreveu em folhas de palmeira, escreveu em papiro, até chegar no papel, né? O papel só foi inventado no ano 0, né, pelos chineses. Na Selva da Amazônica apresenta A Sombra do Passado é o único original que não é manuscrito. Seu Armando conseguiu que as alunas de uma escola de datilografia o batessem à máquina. A gente agora está constatando o desaparecimento do livro nessa forma que a gente tem hoje. Então, assim, essa forma que a gente tem hoje não é que vai desaparecer, porque nenhuma dessas formas que foi inventado o livro desapareceu, ela continua existindo. O homem ainda escreve sobre pedra, só que agora a gente já tem outra forma, que é o computador. A maior expectativa do seu Armando é ver seu roteiro filmado e exibido para as pessoas. O filme é sobre Delfo, campeão mundial de luta livre. O herói se perde na floresta amazônica e vive situações incríveis. O grito foi gritando até desaparecer. Até brilhava, Delfo disse. O índio com o facho de fogo, o gorila em cima do índio. Selva da Amazônica apresenta a sombra do passado. Delfo respondendo. A sucuri vem descendo dos galhos da árvore. Seu bicos e unhas corta quem navalha. Delfo disse. Agora os gritos ficaram num silêncio. Olha o nome do herói, Delfo, cujo apelido é Coan. Onde é que será que ele foi buscar isso? O Delfo eu tirei do nome do meu tio. O Coan é muito parecido com Jesus aí, né? Ele é muito bonzinho, né? Para um lutador de luta livre. O Coan é um personagem, é um herói, né? Épico. É um herói, ele parece
Hércules, ele parece Jasão e Velo de Ouro, porque ele está sempre envolvido com 1001 aventuras. Para uma pessoa andar na selva, precisa ser uma pessoa que tenha prática de selva e também seja um lutador, porque ele ia lutar com índio, ia lutar com feras, então ele precisava ser uma pessoa de bom físico, uma pessoa, um atleta, né, enfim. Delfo respondendo, eu senti clima mais pro Delfo respondendo. Eu acho que ele psicografa as ideias dele, que é uma coisa muito complicada. Então ele deixa, o pensamento vai fluindo, ele vai botando papel, ele não está preocupado em questionar se está certo ou se está errado, ele não tem juízo de valor para escrever. Então ele consegue ser autêntico, ele consegue ser livre. E eu acho que nesse ponto a criação do Sr. Armando é essencial. Sr. Armando, por que o senhor põe gorila lá na Amazônia? Na Amazônia não tem gorila? Não tem, exatamente não tem, mas isso aí é para dar o colorido na história. Ela tem sentido. Porque se eu fosse escrever essa história sem esse gorila no meio, como é que é? Então, naquela hora que ele fosse, por exemplo, que a Sicuri pegasse ele, né, e hipnotizou ele, e ele ia indo pela boca como está aqui, bem aqui, né, bem na frente, e quem é que ia salvar ele da boca daquela fera? Não tinha ninguém. O texto dele flui muito, ele mistura a narrativa com o diálogo, com a experiência de um escritor consagrado já. Isso é muito curioso, ele é um escritor de ficção, quer dizer, ele encadeia uma história, uma narrativa, um entrecho, né? Então, para toda essa questão, vamos dizer, desse mistério que é a origem da escrita, a paixão pela escrita, ele é um caso impressionante. Eu diria até que você toca num veio assim. Dificilmente no Brasil alguém escreveu tanto, com tanta paixão, tanta emoção, tanta dedicação. É importante, né? Cada um tem o seu jeito de passar o tempo. Veja, é um tipo de literatura lúdica, né? Como toda arte é lúdica. Toda arte tem um pouco dessa coisa do passatempo, da brincadeira, da diversão, do devaneio, um jeito da gente sair um pouco da realidade e abrir as portas para a fantasia, se evadir desse mundo que a gente esteja vivendo. E tem gente que passa o tempo vendo televisão, tem gente que passa o tempo pintando telas, e tem gente que passa o tempo escrevendo. Então, esse livro tem uma série de características que, a princípio, ele parece que é um livro simples, inocente, com a linguagem muito coloquial, muito direta, muito objetiva. Mas se você parar para analisar ele num contexto mais amplo, você vê que ele tem uma série de aberturas. Ele é um livro que ele tem é um livro construído em cima de imagens, é um livro cinematográfico. Eu desejaria fazer, como nós temos bastante filme brasileiro, né? Como o filme do Lampião foi um filme muito bonito, né? Aquele foi uma coisa acontecida, né? Teve mais de 10 milhões como é? Espectador, exatamente. E eu falei, será que eu não poderia escrever uma história que fosse assim, como igual aquela do Lampião, ou se não, mais ou menos igual, que nós temos argumento, eu pensei a mim assim, nós temos argumento para criar uma história, para fazer uma filmagem que seja assim muito bonita. O piloto foi gritando, ouviu um chiado, ele viu no tronco da árvore aquela sicuri. Aí ele ficou hipnotizado pela sicuri e foi andando para a boca daquela enorme serpente, conforme erguendo a cabeça no arco, com aquele pescoço no arco, girando para um lado e para o outro, a sua boca aberta e soltando aquela espuma com o raio do sol até brilhava. Delfo disse: agora os gritos ficaram no silêncio. Deve ser o caipora mesmo. A lenda nos conta que o protetor de todos os animais da floresta. Delfo disse: vou dar mais uns gritos. Respondeu por detrás dele aquele grito sombroso em forma de risada. Aquele monstro veio vindo, Delfo chamou: salve, meu pai da mata de 7 pedreiras. Aí a gorila veio em frente com aquele braço aberto, com aqueles unhas, com aquela boca vermelha, com aqueles dentes terríveis enferrujados.
Derfo fingiu que estava morto, com a cabeça caída, com a língua de fora. O gorila fez as suas ameaças, dando aquele gemido feio. Derfo não se mexia. O gorila veio chegando e fazendo as suas ameaças. Derfo estava firme. Aí a gorila pôs a mão na cabeça de Derfo e começou a cheirar como fosse uma reis. Aí o gorila começou a lamber o rosto de Derfo, a barriga. Então o gorila foi saindo, deu um tremendo grito, andou uns 5 metros, olhou para trás, passou a mãozona na cara, mastigando com aquela língua vermelha e foi embora. Derfo disse: mais uma morte que eu fui salvo, milagrosamente.